Olá a todos, vamos iniciar a atividade de reposição da escola Dirce Espínola Najas com a turma do primeiro ano C. Neste bloco, as responsáveis são as professoras Tatiane, Cláudia, Elaine, Catarina e Cíntia. O nome do aluno, período de reposição é de 2 de fevereiro a 12 de fevereiro, equivale ao bloco 1, com carga horária de 45 horas, prazo para devolução das atividades e retirada das novas atividades é no dia 22 de fevereiro de 2021. Instruções gerais. Senhores pais ou responsáveis, contando com sua indispensável colaboração, solicitamos que auxilie o aluno na realização das atividades propostas a seguir. Informamos que antes do início de cada atividade, constará de modo breve o conteúdo e os objetivos esperados com a realização de cada atividade. Ao final, sempre que possível, iremos propor algumas formas de o senhor observar oralmente ou por escrito o que foi aprendido nesse processo. Ficha de acompanhamento da aprendizagem. Senhores pais ou responsáveis, utilizem a legenda abaixo para responder as questões referente à aprendizagem de seu filho. Para isto, basta pintar apenas uma opção pela cor escolhida. Então, nós temos 6 atividades que serão avaliadas nesse processo, nessa tabela, sem contar a atividade de artes, que é a 7ª, então nós não iremos avaliar aqui neste momento. Nas atividades, vocês vão observar a cor, se o aluno teve facilidade, desenvolveu bem a atividade, vocês vão pintar o número representando a atividade de vermelho. Se ele teve bastante dificuldade, não conseguiu realizar, azul. Se algumas vezes ele se atentou, prestou bastante atenção e outras não, será laranja. E para alguma atividade que vocês percebam uma dificuldade muito grande e merece atenção, pintem de verde. Então, são 6 atividades. Cada atividade, vocês vão avaliar estas opções aqui, que serão lidas por mim neste momento. A criança escuta com atenção e compreensão as instruções orais realizadas pelo responsável. Lê palavras e pequenos textos apoiando-se em outros visuais à sua volta. Localiza nos textos as palavras pedidas pelo adulto leitor. Escreve espontaneamente ou por ditado palavras e frases de forma alfabética usando letras. Compara palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais. Ouve com atenção e interesse a leitura de textos literários de gêneros autores variados feita pelo adulto e conversa com ele sobre o que achou do texto. Reconta oralmente, com e sem apoio de imagens, textos literários lidos pelo adulto. Então, vocês vão poder avaliar nas atividades realizadas qual foi o desempenho da criança nestes quesitos. Durante este bloco, em vários momentos, nós teremos algumas sugestões de leitura para que os pais possam estar fazendo para seus filhos, para estar desenvolvendo ainda mais alguns objetivos da língua portuguesa e a aquisição da base alfabética. No entanto, os pais que tiverem acesso a livros físicos não precisam necessariamente estarem utilizando os livros indicados. São apenas sugestões. No decorrer dos próximos blocos, nós também
pretendemos estar enviando alguns livros para que vocês também possam estar utilizando como apoio literário para as atividades. Outra sugestão são alguns livros utilizados no YouTube, que são lidos e executados na plataforma. Também é uma opção bastante interessante. Língua portuguesa, atividade 1. Os objetivos são construção do sistema alfabético, treinar a percepção visual e a coordenação motora. Para escrever com clareza é necessário, em primeiro lugar, desenvolver habilidades motoras. O lápis pode ser uma ferramenta nova para as crianças. Segurá-lo, movimentá-lo e pressioná-lo corretamente deve ser praticado. Nada disso é trivial. Apresentaremos uma estratégia em que os alunos traçam diferentes formas. Assim, eles desenvolvem força nos braços, nas mãos e nos dedos. Além disso, treinam a percepção visual e a coordenação motora. Atividade de escrita emergente. Para esta atividade, instrua a criança a se sentar com o tronco reto na cadeira e a não se deitar sobre o papel. Pernas devem estar flexionadas em 90 graus e os ombros relaxados. A mão dominante repousará sobre a carteira e assim o papel será fixado na outra mão. O lápis deve ser pinçado pelos dedos e segurado firmemente. Oriente a criança a manter a posição e a não soltar o lápis enquanto estiver escrevendo. Cubra o traçado. Então, com o lápis, a criança vai passar aqui em cima do pontilhado de todas as linhas desta atividade. Sugestão de leitura, como dito anteriormente. Matemática, atividade 2. O objetivo é ter ideia de contagem de coleções com o número que o representa, ter ideia da representação simbólica do número. E a atividade de matemática segue a mesma linha da atividade de língua portuguesa, de escrita emergente, com os números para a criança praticar. Peça à criança que observe o calendário e depois faça as questões orais, ou seja, a criança não precisa escrever, apenas responder de forma oral as perguntas. Então, nós vamos voltar aqui, primeiramente, que nós temos todo o calendário de fevereiro com os números pontilhados. E é muito importante que as crianças passem o lápis por cima do pontilhado, assim como na atividade anterior. Outra questão importante é observar os dias da semana, a contagem destes dias. Muita gente pensa que os dias da semana começam na segunda-feira, e não. O primeiro dia da semana é o domingo, por isso que ele aparece aqui no nosso calendário na primeira coluna. Então, após observar o calendário, vamos aos questionamentos orais. Quantos dias teremos no mês de fevereiro? Quantos dias tem uma semana? Quais são eles? Quais os dias que caem no sábado e no domingo? Quantos dias teremos de aula? Que dia da semana o dia 23 será? Quais os dias que terminam com o número 2? Quais os dias que terminam com o final 0? Quais os dias que terminam com o número 5? Muito bem. Agora tem mais uma outra sugestão de leitura e atividade de língua portuguesa número 3. Reconhecer as letras, reconhecer sílabas e palavras é o objetivo desta atividade. Atenção responsável. Fazer a leitura do texto Fada Alfabeta para a criança. Depois, levantar oralmente as questões a seguir.
A criança não precisa escrever a resposta, apenas as perguntas oralmente. Então, vou fazer a leitura para a gente conhecer as questões orais que vão ser abordadas após a leitura e conversa sobre o texto. Lembrando para os pais que o texto pode e deve ser lido para as crianças várias vezes até que eles tenham domínio e segurança para estarem respondendo as questões orais que a gente vai colocar aqui neste momento. Primeira questão: onde começa a história? 2. Quem nasce nesse lugar? 3. Quanto tempo leva para as fadas se formarem dentro das flores? 4. Quando acontece o nascimento das fadas e o que o bosque faz neste dia? 5. As fadas recebem nome ao nascer? Por quê? 6. Por quanto tempo as fadas ficam dentro das flores? 7. Quem visita as fadas nesse período? 8. Para onde as fadas vão quando crescem? Após a leitura e conversa sobre o texto, apresentar a sequência de atividades a seguir. Então, nós temos essas atividades. Antes, eu vou começar a leitura da história para vocês. O começo da história. Toda história tem um começo. Esta começa no bosque de luz, no mundo paralelo ao nosso. É nesse lugar que nascem os seres mágicos. São unicórnios, elfos, trolls e muitos outros. Entre eles, as fadas. O nascimento das fadas não é tarefa fácil. Durante 100 longos anos, as novas fadinhas se formam dentro das flores do Jardim das Maravilhas. Quando chega a hora, na primavera centenária, o bosque prepara uma festa especial para o desabrochar das flores desse jardim. Dentro de cada flor, uma fadinha diferente. As fadas nascem sem nome. Apenas recebem seus nomes quando descobrem sua habilidade especial. Cada fada tem um poder único. Enquanto são bebês, permanecem dentro das flores do Jardim das Maravilhas, para poderem receber os cuidados das enfermeiras. As fadas, sem nome, são criadas com muito amor pelas enfermeiras e cuidadoras. Recebem visitas da fada mestre diariamente e ficam ali, no jardim, até estarem prontas para treinar sua magia na Academia do Bosque. Atividade 1. Encontre no texto o nome do lugar onde começa a história da fada alfabeta. Pinte de amarelo e escreva o nome a seguir. 2. Leia as informações e pinte a borda do quadrinho que as completam. As fadinhas nascem no jardim das martelinhas, abelhas ou maravilhas. Até nascerem, elas ficam dentro das focas, flores ou folhas. As fadinhas nascem sem nome, fome ou asas. Depois que crescem, as fadas vão para a Academia do Norte, Bosque ou Boliche. Uma nova sugestão de leitura para vocês. Atividade 4, matemática. O objetivo desta atividade é ter ideia de contagem de coleções de números, com o número que representa, ter ideia de representação simbólica do número, calendário,
Quadro 1, observação do calendário enfatizando os dias da semana. E quadro 2, sequência do quadro 1. Os dias da semana. Uma semana é formado por um grupo de 7 dias. A contagem dos dias e seu agrupamento por semana, meses e ano é uma forma de contar o tempo. Os dias da semana são segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. De acordo com o texto e seus conhecimentos já adquiridos, resolva as atividades a seguir. Uma semana tem 5 dias, 7 dias ou 8 dias? 2. Os dias da semana que não tem aula são sexta-feira e sábado, sábado e domingo, sábado e segunda-feira. 3. Que dia da semana é hoje? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira ou sábado? 4. Primeiro dia da semana é? Escrevam aqui no quadradinho. 5. O último dia da semana é? 6. O dia da semana que está entre terça-feira e quinta-feira é? 7. O dia da semana que mais gosto é? Fazer a leitura de uma história para criança. Pode usar o livro que tem em casa, como nós já falamos. É uma sugestão aqui de leitura para as crianças. Língua portuguesa, atividade 5. Reconhecer as letras e reconhecer sílabas é o objetivo desta atividade. Fazer a leitura do texto fada alfabeta e realizar as atividades como pedido. Então, atividade 1. Qual animal do bosque de luz tem a função de enfermeira? Escreva e desenhe. Então, aqui vocês vão escrever o nome do animal do bosque e aqui o desenho dele. 2. Qual é a letra inicial deste animal? 3. Observem as imagens a seguir e pinte somente as cujo nome comece com a letra A. Então, nós temos aqui abajur, avião, bala, anel, jarra, pera, navio ou barco, aranha e cavalo. As enfermeiras são as abelhas mágicas do bosque da luz. A. Encontre no alfabeto as letras da palavra abelha e pinte de azul. B. Copie a palavra abelha a seguir. Abelha, aqui nesta linha. C. Encontre abelha no caça-palavras e pinte de vermelho. Mais uma sugestão de leitura. Atividade 6. Matemática. Ter ideia de contagem de coleções com o número que o representa e ter ideia da representação simbólica do número são os objetivos desta atividade 6 de matemática. Quantidades. Quadro 1. Contar os dedos das mãos e ligar com o número correspondente. Quadro 2. Observar a quantidade de cada figura e colocar o número que seja correspondente no quadro que a pertence.
Então, a atividade 1, quadro 1, é bem simples, temos os números aqui, 5, 10, 1, 8, 4, 7, 3, 2, 6, 0, 9, e a quantidade de dedos representados nas mãos, onde a criança terá o objetivo de fazer a ligação entre o desenho e o número. No quadro 2, na próxima atividade, nós temos os seguintes objetos: carrinho, coração, pipa, boneca, balão e urso. E aqui as crianças terão a função, a missão de contar quantas bonecas existem neste quadro e representar com o número correspondente, e assim respectivamente com os demais objetos, com a pipa, o carrinho, o urso, o coração, o balão. Assim a atividade terá fim quando as crianças conseguirem completar a quantidade de todos os desenhos aqui abaixo. A atividade 7 de artes, e o objetivo desta atividade é experimentar diferentes formas de expressão artística, desenho e pintura. No caso da nossa atividade, as crianças terão a função de realizar a pintura deste desenho que foi enviado. Por quê? Porque este desenho será utilizado como abertura para o nosso caderno de artes, quando a gente receber os materiais. Então, é importante que a criança utilize cores variadas e deixar a imagem bem colorida, mas de maneira coerente, para uma visualização adequada. E assim nós terminamos a atividade e até a próxima.